A comissão mista responsável por analisar a medida provisória que retoma o programa Minha Casa Minha Vida aprovou o relatório do deputado Marangoni do União Brasil de São Paulo na última quinta-feira. Esse texto traz algumas mudanças na versão original que foi enviada pelo governo. Então, para explicar quais são essas alterações, eu converso agora com o próprio relator do texto, o deputado Marangoni, a quem eu agradeço demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo, uma ótima noite ao senhor. Boa noite, prazer imenso estar aqui com vocês e estamos aqui para falar um pouquinho aí do novo Minha Casa Minha Vida, aí, um programa de cara nova que foi aprovado agora pela comissão. Exatamente, vamos entender então esse projeto aprovado, pelo menos o parecer, esse relatório do senhor para retomada do programa nessa comissão mista, justamente que discute essa medida provisória. Então, houve mudanças em relação ao texto original. Quais alterações foram feitas? Se o senhor puder resumir o projeto, por gentileza. Claro, foi aprovado por unanimidade, a gente ficou muito contente com o resultado na comissão agora na última semana. Nós trouxemos mudanças significativas para o texto. O texto enviado pelo governo, da medida provisória 1162, foi alvo de 300 emendas por parte dos parlamentares. Nós analisamos emenda por emenda, acatamos muitas delas e o texto inova em muitas questões. Primeiro, o texto incorpora uma política de desenvolvimento urbano na produção habitacional. Hoje a gente não está falando simplesmente de produção isolada de moradia, a gente agrega fatores chamando a responsabilidade dos municípios para dentro do programa, priorizando e incentivando benefícios municipais com vistas a trazer a produção para dentro da malha urbana, para que a gente tenha produções em escalas menores e bem localizadas, para que a gente não crie aqueles guetos, jogando essa população de baixa renda para as periferias da cidade, sem dotação de infraestrutura adequada, sem equipamentos públicos. Então o texto buscou amarrar todo o planejamento urbano à produção habitacional. Nós trouxemos uma nova forma de produção através de transferências de recursos fundo a fundo, convênios com os municípios, obrigando ali o Poder Executivo a destinar recursos para produção em municípios de 50 mil, menos de 50 mil habitantes, por poder ser feito diretamente pelos municípios, que é algo onde o mercado não se interessa na produção. E nós vamos trazendo retrofit para dentro do texto, que é extremamente importante. A gente está vendo nos grandes centros urbanos aqueles prédios subutilizados, degradados nos centros urbanos, que não eram alvo de produção habitacional. Nós trouxemos essa modalidade para dentro do texto, quebramos ali um pouco o monopólio da Caixa Econômica Federal, permitindo a participação de outros agentes financeiros, humanizamos mais o programa, trazendo priorizações na seleção dos beneficiários. Então, é um programa que trata basicamente da produção do faixa 1, ou seja, aquelas famílias com renda até R$ 2.640, portanto, famílias que já se encontram em uma vulnerabilidade socioeconômica, mas a gente entendeu que, além dessa vulnerabilidade socioeconômica, que atinge a todas as famílias dessa renda, a gente teria que priorizar famílias atípicas, por exemplo, aquelas famílias em que você tem um membro diagnosticado com transtorno do espectro autista, mulheres vítimas de violência, então, algumas classes prioritárias dentro dessa vulnerabilidade econômica nós trouxemos também para o texto. Então, o texto passou por significativas adaptações para que fosse mais acessível, mais inclusivo, e também trouxemos uma modernização para o programa, incentivando aí essa transição energética, empreendimentos com sustentabilidade ambiental serão priorizados pelo programa, com matrizes energéticas limpas, enfim. Então, o texto passou por mudanças significativas. Recebemos um texto aí com cerca de 19 páginas, 16 páginas, e entregamos um texto de lei com 50 páginas, ou seja, foram bastante as mudanças,
atendendo aí a nossa experiência na área, eu que já fui secretário municipal de habitação, que já fui secretário de Estado, e também adaptando as emendas trazidas aí pelos colegas parlamentares. Deputado, antes de falar da tramitação, é o próximo assunto que eu quero tratar com o senhor, mas só especificamente em relação ao texto, me chamou a atenção que o senhor incluiu nessa proposta dispositivos para descentralizar a operação do programa, justamente para permitir a atuação de outros agentes com o objetivo de dar agilidade a toda a operação. Como isso deve funcionar de maneira breve, por gentileza? Bom, o que a gente buscou com essa adaptação do texto foi justamente descentralizar a produção, né? Hoje, a gente tem uma produção do programa Minha Casa Minha Vida completamente centralizada dentro da Caixa Econômica Federal, que é o único agente financeiro que operava o programa, né? E a gente entendia, e a Caixa presta um belo serviço, aqui eu rendo todos os elogios à Caixa Econômica Federal, mas há uma dificuldade operacional para produzir habitação na quantidade que o Brasil precisa. Nós estamos falando de um déficit aí de mais de 6 milhões de famílias, são mais de 5.500 municípios, portanto, a gente, para dar agilidade ao programa, precisa trazer outros agentes, as coabs locais, outras instituições financeiras, os próprios municípios. Então, a gente quebrou aí esse paradigma de uma produção centralizada 100% na Caixa Econômica Federal para trazer outros atores para o jogo, para que a gente consiga, com essa descentralização, ter mais agilidade e conseguir entregar mais moradia para quem precisa de uma forma mais rápida. Tá certo. Adriano Cerqueira, comentarista aqui do Jornal Jovem Pan, está com a gente nesta edição e fará uma pergunta para o nosso convidado. Por gentileza, Adriano. Boa noite. Eu achei muito importante a sua avaliação e eu acho que cabe muito no sistema federativo brasileiro. A parte da comissão levou em consideração esses aspectos, essa descentralização, formação de mais parcerias, intersetorialidade. Eu gostaria de escutar um pouco mais sobre isso, por favor. Boa noite, Adriano. Prazer aqui falar. Entendeu. Eu acho que até a votação unânime, Adriano, eu acho que ela traz essa sensibilização que toda a comissão teve. Nós fizemos mais de 6 audiências públicas dentro da comissão, ouvindo do norte ao sul do país. Nós temos regionalidades e cada região com a sua peculiaridade, a gente não pode esquecer isso. A gente está fazendo um programa para o Brasil, então a gente sabe que, por exemplo, Adriano, a agilidade aqui no Sudeste, no meu estado, pela implantação de infraestrutura, por ter mais infraestrutura, ela é diferente da realidade do Norte, ela é diferente da realidade do Nordeste. A gente foi atento a isso, inclusive a gente traz a obrigatoriedade para o governo federal cuidar dessas desigualdades sociais e regionais. Então, com certeza, os municípios, essa descentralização também é muito importante, além da agilidade, para o reconhecimento dessas desigualdades. Então, o prefeito de uma cidade lá no norte tem uma percepção muito mais clara daquilo que ele precisa em termos de produção habitacional e como ele pode fazer essa produção do que um prefeito que está aqui no Sudeste, dotado de infraestrutura. Então, a capacidade operacional da Caixa Econômica Federal nesses municípios menores também foi muito levado em conta. Então, eu acredito que os meus colegas de comissão, atentos a essa necessidade de concorrência sempre é bom, Então, quando a gente centraliza ou monopoliza qualquer tipo de produção, a gente impede com que essa produção cresça, evolua, e que os agentes tentem se reinventar todo o tempo. Então, eu acreditei muito nisso e os colegas deputados e senadores da comissão se sensibilizaram, entenderam e a gente conseguiu trazer essas inovações. Olhando agora para a tramitação, é importante destacar para a nossa audiência que essa medida provisória precisa ser aprovada nas duas casas até o dia 14 de junho para não caducar. Como o senhor tem visto as dificuldades do governo federal nessas articulações para aprovar textos importantes? E o União Brasil, como deve se posicionar olhando justamente, claro, para essa medida provisória, mas também para outras pautas? Porque por mais que esteja com o governo,
a gente tem visto que não necessariamente todos os parlamentares votam com o governo. O que falta? É uma participação maior do União Brasil no governo federal. Inclusive, comenta-se sobre a possibilidade de Celso Sabino ter um ministério. Pode ser uma saída? Bom, tratando antes da medida provisória, depois a gente entra um pouquinho nesse aspecto político, eu acho que a medida provisória do Minha Casa Minha Vida em si, ela é um programa de Estado, né? É um programa que interessa a todos, não só pelo seu desenvolvimento social, mas também pelo desenvolvimento da atividade econômica. A gente sabe que a indústria da construção civil gera emprego na venda, na renda, na veia, na base da pirâmide. Então, eu acho que é uma medida que ela deve ser olhada de uma outra forma pelos parlamentares, tá? Não se trata aqui de uma medida provisória de algum caráter ideológico, enfim. Ela tem que ser votada até 14/6. Eu questionei muito o governo, porque o governo demorou para conseguir pautar a medida provisória, que está editada desde janeiro. É um programa tão importante que precisava passar por uma modernização, precisava corrigir erros do passado. Enfim, então a gente precisava se dedicar muito a esse programa. E ela foi pautada tardiamente, né? Tendo em vista que a caducidade dela é agora, dia 14/6. Eu tenho, hoje mesmo, conversei com o presidente Lira, fazendo um apelo para que ele conseguisse pautar para essa próxima semana a votação na Câmara, para que na semana subsequente, então até entre 13 e 14/6, ela seja votada no Senado e a gente não tenha aí o fenômeno da caducidade da medida provisória. Bom, com relação à União Brasil, né, o nosso líder, o deputado Elmar, inclusive, tem dado entrevistas nesse sentido, né? Veja, eu acho que, de uma forma geral, está faltando uma melhor articulação do governo. Teve aprovações importantes, como o arcabouço, enfim. Então, eu acho que os parlamentares eles estão muito atentos àquilo que, de fato, é uma política de Estado, aquilo que precisa acontecer, e aquelas pautas mais ideológicas, aquelas pautas mais polêmicas. Mas, com relação à União Brasil, eu faço das minhas palavras as palavras do nosso líder, a bancada, as escolhas dos ministérios foram escolhas de governo, não foram escolhas da própria bancada, né? Essa hipótese que foi aventada agora, eventualmente, de uma redistribuição de ministério ou de uma possível substituição de algum dos ministros pelo deputado, meu colega do Pará, Celso Sabino, eu acho que já é um aceno para a própria bancada, né? Celso é um deputado muito preparado e um deputado que tem toda a condição de ser ministro, obviamente, técnica, e se for Celso, eu tenho certeza que será uma escolha da bancada da União Brasil, diferente do que aconteceu com as demais indicações. Então, a minha leitura é que se houver essa redistribuição, que a bancada seja consultada na indicação do nome, né? E que não seja o nome de escolha pessoal do presidente, ou que não seja um nome que eventualmente seja de outro partido que está atribuindo aí ao Ministério da União Brasil. Eu acho que esse descontentamento da bancada vem porque a bancada não é consultada muitas vezes, né? Então, eu acredito que se houver alguma redistribuição, que a indicação venha do próprio União Brasil, que não aconteceu com os ministérios que estão aí hoje. Tá certo. Medida provisória que retoma o programa Minha Casa Minha Vida, além de questões ligadas à articulação do governo federal e também à União Brasil. Quero agradecer demais a participação do deputado federal Marangoni, do União Brasil de São Paulo, e desejo um bom fim de semana e que volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Até a próxima, deputado. Muito obrigado, eu que agradeço, estamos sempre à disposição aqui para colaborar no que for possível. Um grande abraço a todos os telespectadores aí da Jovem Pan e a todos os colaboradores. Obrigado, boa noite.